Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Boa noite, amados irmãos e irmãs. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da nossa Mãe Maria e que a presença viva do Espírito Santo esteja sobre nós. Amém? A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhas coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom demais? Eu quero perguntar uma coisa para vocês antes de me apresentar. Como foram as 6 primeiras semanas na sua vida? Intensas, mas o quê? Difícil, desafiadora, aprendizado. Vocês percebem que a vida do cristão não é fácil, né? Pois bem, Jesus Cristo, Ele nos ensina que no mundo haverá de ter aflições. Coragem, pois eu venci o mundo. Então eu quero dizer para vocês, amados irmãos e irmãs, que seguir o caminho com Cristo é seguindo, caminhando e conhecendo Cristo. Os discípulos de Emaús, por um instante, eles caminharam com Cristo, ouviram a Cristo, mas não reconheceram o Cristo. Muitos estão caminhando com Cristo na igreja, muitos entram na fila da comunhão para receber o Jesus Eucarístico, mas no seu íntimo não conhece a Cristo. Os discípulos de Emaús, eles reconheceram no partir do pão. Então, amados, não basta caminhar com Jesus, tem que, sobretudo, conhecê-lo. E é somente o Espírito Santo que nos dá a graça do entendimento, da compreensão, quem é o Cristo. É o Espírito Santo que nos ensina e nos dá direcionamento, que nos impulsiona para o amor de Deus e para a salvação que vem de Cristo. Eu me chamo Marcos Werley, sou casado com a Sirlene, temos o Davi de 12 anos, a Isabela de 6 anos. Sirvo a Deus no grupo de oração Cristo Vive Reino em Laranjeiras por 4 anos. Lá neste grupo eu sirvo como no Ministério de Pregação e também no Ministério de Intercessão. Sou fruto do grupo de oração Casa de Minha Mãe, onde eu comecei a servir na Renovação Carismática em outubro de 98. Servi por 24 anos lá em Porto Canoa, em Casa de Minha Mãe. Então Deus me deu um novo direcionamento, uma nova missão. E me enviou a servir lá no Cristo Vive Reina. Eis aqui o servo do Senhor. Eu sou o mais pecador dentre vós. Por isso que Deus me colocou aqui nessa posição de hoje. Porque Ele sabe muito bem que se eu não estiver cheio do Espírito Santo, se eu não estiver agarrado ali às suas vestes, eu caio. E é com a graça do Espírito Santo que eu fico ali, grudadinho no Senhor. Experimentando, não migalhas, mas experimentando o amor puro que vem de Deus. Eu quero dizer para vocês, amados irmãos e irmãs, que nesta semana, batismo no Espírito Santo, nós vamos ter então uma compreensão do que é viver inteiramente no Espírito. Primeiro que a sua feição ela muda. As pessoas reconhecem em você algo novo. Ação do Espírito. Mesmo diante das tribulações, mesmo diante das dificuldades, da maior perseguição talvez que você esteja passando, com a presença do Espírito Santo na sua vida, o seu semblante muda. Você consegue sorrir aonde todos estão chorando. Você consegue ter calma aonde todos estão lutando entre si. Você consegue ter mansidão aonde todos estão correndo para todos os lados. Essa é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Tudo isso é promovido pelo batismo. O batismo me leva a compreender a dinâmica e pedagogia de Deus, que é o amor, que é a salvação e que é a santificação através do Espírito Santo. Então tudo isso nós vamos viver e experimentar nesta noite, porque é graça para mim
e é graça para você falar e viver o batismo no Espírito Santo. Compreender a dinâmica do batismo do Espírito Santo é me levar a ter sede. E eu partilhava com os meus irmãos e irmãs que Deus, Ele só vai preencher o coração que tem sede. Quando você trabalhou lá no sol quente, ou fez um exercício na academia, uma boa caminhada, ou quando você chega em casa, uma das primeiras coisas que você faz é pegar um copo com água. Por quê? Porque o seu corpo pede água. Você suou, está cansado, e aí você vai lá e toma aquela água, sacia naquele momento a sua sede, e pronto. Vai demorar você a ter sede novamente, mas a sede aqui que eu estou falando para vocês, amado, é a sede de Deus, a sede do Espírito Santo. Quando nós experimentarmos, quando nós tivermos uma sede tamanha, como Cristo falou para a samaritana, lá no poço de Jacó: se experimentares da água que eu tenho para vos dar, jamais terá sede novamente. É água viva, é água do Espírito Santo, é o amor, é a presença do Pai, é a presença do Filho, é a presença do Espírito Santo. Então nós precisamos ter sede de Deus, nós precisamos ter sede do Espírito Santo, porque um coração só será saciado se tiver sede pelo Espírito Santo. Portanto, tenham sede de Deus, tenham sede de Jesus, tenham sede do Espírito Santo. Conforme o relato dos Atos dos Apóstolos, Jesus já ressuscitado e prestes a ascender ao céu, comendo com seus discípulos, ordenou-lhe uma coisa. Te convido a pegar a palavra de Deus. Vamos então descobrir o que Cristo ordenou aos seus discípulos. Abram lá então em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo, está quase lá no finalzinho da Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 4 a seguir. Se quiserem ir dedilhando assim, pode ir. Fica à vontade aí, bênção. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 4 a seguir. Vai dizer assim para mim e para você. Bom, então, Jesus estava comendo com seus discípulos, com seus amigos. Quero abrir uma aspa aqui. Muitos querem servir a Deus, e é isso mesmo, a gente precisa servir a Deus, tem que ter esse querer. Mas eu, antes de querer servir a Deus, eu tenho um desejo maior do que isso, que é ser amigo de Jesus. Eu tenho sede de ser amigo de Jesus. Jesus, ele chorou por 2 vezes, pelo menos que a Bíblia está relatando. Uma pelo seu amigo e a outra lá no Monte das Oliveiras. Então eu tenho sede, antes de servir ao Senhor, eu tenho sede de ser um amigo melhor para o Senhor. E aqui Jesus também estava comendo com seus amigos, seus discípulos, dizendo para eles: olha, eu vou te dar uma ordem. Vamos lá então, no 4. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu Pai. Que ouvistes, disse ele, da minha boca, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. E aí, amado, essa ordem que o Senhor nos dá é uma ordem muito simples, mas que nem todos têm coragem de obedecer essa ordem do Senhor. Nem todos conseguem obedecer a ordem do Senhor, porque acabam se afastando. Quantos irmãos e irmãs Deusiane, que me conhece há muito tempo na renovação, meu irmão me conhece há muito tempo da renovação, a nossa irmã, quantos que caminhavam conosco, mas se afastaram de Jerusalém,
porque em um certo momento deixou de clamar a força do alto, deixou de querer estar na presença do Espírito, deixou de ter sede do Espírito Santo. E aí vai secando, vai murchando, porque o ramo, se ele não estiver preso à videira, ele vai secar. Nós não podemos nos desgarrar da videira, que é Cristo. Sabe, amados irmãos e irmãs, e eu oro por todas essas pessoas, alguns vêm à minha mente neste momento, eu oro por todas elas, e peço que o Espírito Santo as alcance agora. O Senhor lhe deu uma ordem para não se afastar de Jerusalém, porque sereis batizados em pouco tempo, em alguns dias. E aí eles ficaram reunidos, aguardando o grande momento. Jesus dizia que vós sereis mergulhados no Espírito Santo, sereis impregnados, tomados todas as vossas fibras interiores, serão impregnadas pelo Espírito Santo. Vós sereis impactados pelo poder do Espírito Santo. Vós sereis poderosamente robustecidos, impregnados, tomados, dominados pelo poder do Espírito Santo. Portanto, é possível dizer que o batismo no Espírito Santo é essa experiência impactante de preenchimento de amor que flui eternamente entre o Pai e o Filho. Então, o batismo no Espírito Santo é uma experiência que emana do amor de Deus, que é Pai, e do Filho, de Jesus, que é Filho. Então nós podemos concluir que estar cheio do Espírito Santo é se aprofundar na graça do amor, é se aprofundar na graça da salvação. Um padre chamado Valeriano Santos da Costa, ele relata para a gente sobre a pedagogia de Deus acerca do Espírito Santo. Ele vai dizer o seguinte: o envio do Espírito Santo é a plenitude da obra da salvação, realizada por meio de Jesus Cristo. Então, o envio do Espírito Santo é a plenitude da obra da salvação, que se realiza em Cristo Jesus. E existe um processo dessa pedagogia de Deus, que se completa e se realiza dessa forma. Olha a pedagogia de Deus acerca do Espírito Santo. O amor originário, quem é o amor originário? Deus. O amor originário envia o amor encarnado. Quem é o amor encarnado? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é o amor encarnado? Jesus, que por sua vez doa o amor derramado, o qual é a plenitude da obra da salvação. Olha a pedagogia de Deus acerca do Espírito Santo. Deus, o amor originário, nos ama tanto que doou o amor encarnado, que é o Cristo Jesus, que por sua vez derrama sobre mim e sobre você o amor que santifica, que é o Espírito Santo. É essa a pedagogia de Deus. Então, quando eu passo a conhecer, aceitar e ter sede disso, a minha vida começa a mudar. Os meus passos começam a ficar mais firmes para o Senhor. A docilidade do Espírito Santo começa a me dar testemunhos. A presença do Espírito Santo muda o meu comportamento, o meu ouvir, o meu falar, o meu enxergar, o meu sentir. Quando nós então adentramos no batismo do Espírito Santo, quando nós permitimos que o Pai, em nome de Jesus, derrama sobre mim, sobre você, o Espírito Santo, e eu abro o meu coração para receber esse batismo, para receber esse Espírito Santo, tudo em mim começa a mudar. O Espírito Santo então começa a me mostrar: Marcos, olha, aqui você está pecando.
Saia daqui e venha para cá. Marcos, olha, a sua fala desse jeito não está conforme os mandamentos do Senhor. Mude. O Espírito Santo começa a nos dar o norte. É por isso que é o santificador, o paráclito, o consolador, o advogado. O Espírito Santo então nos começa a dar um direcionamento, um norte, e eu passo a compreender a dimensão do amor de Deus, eu passo a compreender a dimensão da salvação que Jesus nos deu na cruz. E aí eu então entendo, amados irmãos e irmãs, o que aconteceu com a Morroísa. Mesmo sem conhecer a Cristo, apenas ouvindo falar, ela foi conduzida, ela foi impulsionada, ela se sentiu impactada pela presença de Jesus na cidade, que não olhou para o lado, não olhou para a multidão, ela somente quis tocar a vestes do Senhor, a orla das vestes do Senhor. Aí então, quando ela toca na orla das vestes do Senhor, Jesus para no meio daquela multidão, amados, imagina a cena, e pergunta: quem me tocou? Os discípulos: olha, mestre, olha essa multidão te empurrando. O Senhor nos pergunta: quem te tocou? Quem me tocou? Porque de mim saiu grande poder. Poder do amor, poder do Espírito Santo. E a Morroísa foi impactada pelo Espírito Santo. O impacto foi tão grande na vida dela que ela foi curada. Quantos de nós pedimos curas, mas não pedimos um batismo? Quantos de nós vêm à igreja somente desejosos de cura? E eu não estou dizendo que isso é errado, não. Mas antes de desejar a cura e a libertação, eu preciso desejar o amor. Eu preciso desejar Jesus. Eu preciso desejar o Espírito. Eu preciso mergulhar neste amor. Eu preciso mergulhar no batismo do Espírito Santo, nesta água viva, nesta água pura, nesta água que purifica, amados. Não existe outro caminho senão amar. Não existe outro caminho senão estar com o Espírito Santo. Nós não podemos mais ficar parados. O mundo carece de santos. O mundo, sobretudo jovens. Como os nossos jovens estão sendo perseguidos nas escolas, nas faculdades, nos trabalhos. Meu Deus. Meu Deus. Jovens, clamem a força do alto, clamem o Espírito Santo, porque somente através do Espírito Santo vocês serão capazes de sacudir este mundo em nome de Jesus e dizer não às doutrinas que violam os mandamentos do Senhor. Somente através do batismo do Espírito Santo nós venceremos as doutrinas e filosofias que nos afastam dos mandamentos do Senhor, que nos afastam de Deus. Chega de estarmos mornos, porque o morno Jesus vai vomitar. Nós não podemos mais, amados irmãos e irmãs, passar um dia sequer na vida sem clamar o batismo do Espírito Santo, porque o batismo ele nos consome de amor, ele nos move, ele nos dá alegria, nos dá discernimento, nos enche de esperança, como vai dizer em Hebreus 11. A fé é o fundamento da esperança, a certeza daquilo que ainda não se vê. É o Espírito Santo que nos dá a graça da fé. É o Espírito Santo que nos inunda de esperança. E aí, amados irmãos e irmãs, quando eu não clamo o Espírito Santo, como é que eu vou conseguir vencer os problemas, as tribulações, as tempestades? Como é que eu vou conseguir ter fé se eu não estiver cheio do Espírito? Eu não posso mais viver do mais ou menos, mais do mesmo. Não, eu não posso, eu preciso ser diferente. Eu preciso me lançar no Senhor, eu preciso me lançar no Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus sobre mim. Ah, mas é muito difícil. Não é não. Quando você acordar lá, você deitado na sua cama ainda, amado, quando você tiver a consciência que já está acordado, faça uma oração simples. Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Essa oração, mas de uma profundidade enorme,
Eu aprendi com o padre Jonas Abib, Monsenhor Jonas Abib, afinado Monsenhor Jonas Abib. Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? É isso. É pedir ao Pai em nome de Cristo. É assim que Jesus nos ensina. Tudo que nós pedimos ao Pai, no nome dele, será concedido. Sabe, amados irmãos e irmãs, lá no livro de Êxodo, o povo no deserto, quando saiu da escravidão do Egito, Moisés levando o povo para a terra prometida, para a terra que emana leite e mel. O povo tinha fome. Então, Deus mandou o maná do céu. E eles se alimentavam do maná. Ficaram saciados, mataram a fome. Mas chegou um tempo que aquele povo não se contentava mais com o maná. Aí já queriam carne. E aí então, Moisés foi lá e conversou com Deus. Orou com Deus. Deus então manda carne, codornas. Vai dizer a palavra do Senhor que eles comeram tanta carne, que chegaram a sair carne pelas suas narinas. E mesmo assim o povo continuava a murmurar. Moisés então chegou para Deus e teve um desabafo. Eu não pedi esse povo, mais ou menos assim. O Senhor me deixa esse povo. Então me ajuda a cuidar desse povo. Deus então deu uma ordem a Moisés de reunir alguns anciãos. E aí levaram ele para a tenda. Vai dizer a palavra que Deus tirou uma porção do Espírito que estava sobre Moisés e repartiu entre os anciãos. E eles ficaram cheios do Espírito. Mas na tenda do lado de fora tinham soldados. Eles não podiam entrar dentro da tenda. E eles também ficaram cheios do Espírito. Sabe, amados irmãos e irmãs, quantas vezes nós estamos dentro da igreja ouvindo a palavra, ouvindo pregação, ouvindo Jesus falando conosco, e nós não estamos permitindo a ação do Espírito na nossa vida. Aí passa alguém lá fora e ouve uma palavra sem estar na igreja e ficou cheio do Espírito. Estar na igreja não significa conhecer Jesus. É preciso caminhar e conhecer Jesus. Te convido a pegar a tua palavra novamente. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 36. Nós vamos entender então qual é a vontade de Deus para mim e para você acerca do Espírito Santo. Marcos, mas como é que eu faço para ter o batismo? Uma efusão. Chamar, clamar, pedir. Estar com o coração aberto. Se você clamar, mas não se abrir para a graça do Espírito Santo, o Espírito Santo vai estar do seu lado. Mas não vai adentrar, porque por conta do livre-arbítrio. Você tem que clamar, ter fé, acreditar e se abrir para a graça do Espírito. E às vezes o nosso coração está um coração de pedra, um coração cheio de murmuração, um coração cheio do desamor. E aí então, olha o que Deus faz conosco. Ezequiel, está logo depois do livro de Lamentações, Eclesiástico, Isaías, Lamentações. Ezequiel capítulo 36, versos 25. Não, 24. Vamos pegar o 24 primeiro. Ezequiel 36, versos 24. Eu vos retirarei do meio das nações. Eu vos reunirei de todos os lugares e vos conduzirei ao vosso solo. Derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Eu vos darei um coração novo, tirarei do vosso peito o coração de pedra, e vos darei um coração de carne dentro de vós.
colocarei meu espírito, fazendo com que obedeçais as minhas leis, e sigais e observeis os meus preceitos. Habitarei a terra de que fiz presente a vossos pais. Sereis meu povo, e serei vosso Deus. Esse é o desejo do coração de Deus. Tirar o nosso coração de pedra, colocar em nós um coração de carne, derramar sobre mim, sobre você, o Espírito Santo. E aí, quando entendermos que o derramamento do Espírito Santo me leva a ser um povo eleito para estar com Deus e ter a compreensão que Deus é o nosso Deus. O Senhor nos chama de povo, um povo eleito. Somos do Senhor. Somos do Senhor. Mas somente através do Espírito Santo eu terei entendimento que Deus é o meu Deus. É o meu Senhor. É o meu Salvador. E este amor tão magnífico de Deus, como palavra, Logos, se faz carne e habita entre nós. O Cristo, que teve morte de cruz, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou, para mostrar para mim e para você que temos salvação. Mas antes de ascender ao céu, ele fala para os seus amigos, comendo: não se afastem de Jerusalém, porque em poucos dias experimentareis o meu Espírito. Já não será mais nas águas, mas eu derramarei o Espírito. Amados, isso é maravilhoso. Quantas vidas foram modificadas pela ação do Espírito? Quantas pessoas testemunharam a sua mudança de vida através do batismo? A minha primeira experiência do batismo no Espírito Santo, é claro, lá ainda criança, quando eu recebi o sacramento do batismo. Mas eu não tinha a dimensão do presente que eu havia recebido de Deus. Portanto, estava comigo o Espírito Santo, mas eu não havia desembrulhado este presente. Eu não havia, de fato, externado do Espírito Santo, mas já estava em mim através do sacramento. Portanto, a primeira experiência de uma efusão, de um batismo no Espírito Santo aconteceu em outubro de 98. Um homem que era envolvido com muita droga, lá naquele meu quarto, depois de 3 dias cheirando cocaína, no meu segundo princípio de overdose, não conseguia respirar direito, não conseguia falar direito. E aí então, assistindo uma televisão, o padre Marcelo Rossi, ele fala: você que em casa, que passa pelo problema das drogas, coloque um copo com água, vou pedir a Deus para abençoar esta água. E se você tiver fé, Hebreus 11. Eu não enxergava o que iria acontecer comigo, mas eu tive uma fé. Peguei um copo com água, coloquei então ali em cima da TV, padre Marcelo Rossi orou, pediu a Deus para abençoar aquela água. Aí ele apontou novamente para a TV: olha, você em casa agora, beba esta água. Se você tiver fé, o amor de Deus vai te libertar, vai te curar. Cristo vai agir na sua vida. E aí eu tomei aquela água, sentei na minha cama, eu tive um repouso no Espírito, o batismo no Espírito. E naquele dia a visão que o Senhor me deu foi a de São Miguel e São Rafael lutando contra o demônio pela minha vida. E tudo se transformou. A minha vida já não é mais minha. A minha vida se tornou de Cristo. O meu sim se tornou de Cristo. Os meus planos são de Cristo. A minha família é de Cristo. Quando eu experimentei
a efusão no meu quarto, a efusão do Espírito, eu entendi o propósito, o tamanho do amor de Deus. Eu entendi porque Cristo foi na cruz. Eu entendi que o amor de Deus me leva a conhecer melhor a sua pedagogia. E tudo se transformou. Amados irmãos e irmãs, clamar a força do alto, clamar o batismo no Espírito Santo, é viver o que os apóstolos viveram em Atos 2, na vinda do Espírito Santo. Imaginem eles então, olha a situação, sozinhos, receosos, sendo perseguidos. Eles então no cenáculo, juntamente com eles Maria, a mãe de Jesus. Eles então lembraram da promessa do Senhor: olha, não se afastem de Jerusalém, porque em poucos dias sereis batizados no Espírito. Eles então se lembram da promessa de Jesus. O que eles fizeram? Reunidos. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu como ruído, um ruído como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a sala onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ficaram cheios, repletos do Espírito Santo. Essa passagem aqui, onde vai dizer que, como se soprasse um vento impetuoso, vem trazer também numa outra versão como hálito de Deus. Como hálito de Deus, um sopro de Deus. Aonde na Bíblia, pela primeira vez, fala deste hálito de Deus, sobre esse sopro de Deus. Sabe aonde? Aonde? Lá em Gênesis. Quando Deus formou o homem lá do barro e soprou em suas narinas o hálito de vida. O homem tornou-se a ser um ser vivente. Então, quando Deus, Ele derrama o Espírito Santo sobre mim, sobre você, Ele está derramando o hálito, soprando o hálito dele em nós. E aí, quando a gente fica cheio do Espírito Santo, amados irmãos e irmãs, tudo fica melhor. Tudo fica melhor. Eu consigo enxergar coisas que outrora não enxergava. Eu consigo experimentar tudo isso através do Espírito Santo, locais onde eu não posso e não devo mais frequentar. O Espírito Santo começa a me dar discernimento do que está acontecendo ao meu redor. Jovens terão visões, filhos e filhas profetizarão. Amados, com o batismo do Espírito Santo, vou dar agora uma leve pincelada já nos dons. Não vou entrar nos dons, mas uma leve pincelada. Quando a gente permite que o Espírito Santo habite em nós, jovens terão visões. Todos os filhos e filhas profetizarão em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo nos promove, nos leva a isso. Nos dá a graça de ter visões. Mas que visões são essas? Para edificar o próximo. Profecias que elevam a vida do irmão, da irmã. Amados, não dá mais para viver sem o Espírito Santo. Não dá mais para ficar parado, somente sentado na igreja, sem desejar, sem ter sede. Nós não podemos mais, amados. Não podemos mais. Um belo dia, em 1967, em Duquesne, um grupo de jovens, por isso que eu quero dizer para vocês, jovens, clamem o Espírito Santo, não permitem que o mundo estrague vocês. Não permitem que as pessoas com vãs filosofias vos afastem
do propósito de Deus. Lá haviam universitários do Keswick, uma cidade nos Estados Unidos. Eles se reuniram, estavam fazendo um estudo acerca do Atos dos Apóstolos, Atos 2. E eles então subiram para orar e clamaram a Jesus: olha, queremos experimentar o que aconteceu em Atos 2. E aqueles jovens ficaram cheios do Espírito Santo, repletos do Espírito Santo. Tiveram visões, tiveram profecias, sentimentos, palavras de ciência, palavras de sabedoria, dons, carismas, frutos do Espírito. E aqueles jovens em 1967, eles não tinham a dimensão do que estava acontecendo com eles. Eles ainda não faziam ideia da dimensão de estar diante do Senhor clamando o Espírito Santo naquele dia. Porque naquele dia nasceu a renovação carismática católica. Essa mesma renovação que nós estamos aqui hoje, servindo, fazendo seminário, clamando o mesmo Espírito Santo que eles clamaram. Nasce em tal renovação carismática católica um sopro de Deus na igreja. Um sopro abrasador, um fogo para queimar-nos por dentro. Porque o próprio Cristo disse: eu vinha colocar fogo no mundo como eu gostaria que já estivesse aceso. Então Deus sopra através daqueles jovens uma esperança na igreja. O sopro do Espírito Santo na igreja. E aí nasce o movimento da renovação carismática católica. Este movimento, na qual fazemos parte, e que amamos, e temos a certeza que nos tornou mais católicos, mais fervorosos, mais santos, menos pecadores, e que tem nos ensinado diariamente a compreender os desígnios de Deus, e que tem nos impulsionado cada vez mais para o amor do Pai, para a salvação do Cristo e para o batismo no Espírito Santo. E é esse Espírito Santo, amados, que eu vim apresentar para vocês. O Espírito Santo que convence, o Espírito Santo que causa impacto, o Espírito Santo que muda a vida, o Espírito Santo que santifica, o Espírito Santo que transforma, o Espírito Santo que consola, o Espírito Santo que nos purifica, o Espírito Santo que nos impulsiona à messe do Senhor, o Espírito Santo que nos leva ao confessionário, o Espírito Santo que nos leva a buscar os sacramentos da igreja, o Espírito Santo que nos mostra o que é pecado, o que não é pecado, o Espírito Santo que nos leva a perdoar, o Espírito Santo que nos leva a amar, o Espírito Santo que nos leva a tocar para o Senhor, a pregar para o Senhor, a interceder para o Senhor, o Espírito Santo que nos apresenta a igreja, que nos apresenta diversas formas de servir o Senhor na igreja, o Espírito Santo que nos consome, o Espírito Santo que coloca um olhar diferente em nós, o Espírito Santo que nos dá uma promessa de vida nova. Necessário vos é nascer da água e do Espírito. Que o Espírito Santo, nesta noite, retire de nós as escamas dos olhos, como aconteceu com Saulo, que se transformou em Paulo. Perseguidor passou a ser perseguido. Que sejamos todos perseguidos, sim, por testemunharmos o amor de Deus, por testemunharmos a salvação em Cristo, por testemunharmos o batismo no Espírito. Que sejamos perseguidos então. Sabe, amados irmãos e irmãs, para concluirmos, lá em Mateus 3,11 vai dizer: eu batizo em água. João Batista dizendo: mas depois de mim virá outro, e ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo.
e ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Só existe um jeito de ficar cheio do Espírito Santo. Só existe um jeito de sermos batizados no Espírito Santo. Clamar e aceitar. Clamar e abrir o coração. Eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei e cearei com tu e tua família. O Senhor colocou no meu coração que agora nós temos algum irmão ou irmã que outrora não era da Igreja Católica, que está voltando para a casa do Senhor. Nós temos algum irmão que estava em uma outra religião. Seja bem-vindo. Chega aqui, deixa eu dar um abraço. O Espírito Santo estava me incomodando, irmão. Quero te acolher em nome da Igreja Católica Apostólica Romana, na ação do Espírito Santo. Seja bem-vindo. Sabe, amados irmãos e irmãs, a docilidade do Espírito nos transforma e nos leva a compreender a dimensão do amor. Você está pronto para ficar cheio do Espírito? Cheia do Espírito? Quem quer ficar cheio do Espírito aí? Glória a Deus. É muito simples. É fazer aquilo que Jesus ensinou. Tudo que pedis ao Pai em meu nome, Ele vos dará, Ele vai conceder. Então é muito simples, amado. Pai, em nome de Jesus, derrama Teu Espírito Santo sobre mim. Pedir com fé. Abrir o coração. Deixa o Espírito Santo fazer morada na sua vida para mudar a sua história de vida. Porque eu tenho certeza que depois dessa noite você vai testemunhar o amor do Senhor. Porque nesta noite você vai testemunhar a ação do Espírito e as pessoas na sua casa vão dizer: você está mudado, você está mudado. O que houve? O Espírito Santo. Amados irmãos e irmãs, viver intensamente o batismo do Espírito é estar preparado para a nossa Páscoa com o Senhor. Nós não sabemos quando será o nosso último dia aqui nesta terra, mas precisamos estar preparados todos os dias como se fosse o último. Vocês estão compreendendo? Eu não posso mais sequer passar um dia na minha vida sem clamar o batismo do Espírito, sem clamar a efusão do Espírito. Porque eu não sei quando será o dia em que o Senhor me chamará. E eu preciso estar preparado, porque eu não posso perder a salvação. E é somente com o Espírito Santo que vai me dar força, vai me dar coragem para permanecer, para andar sobre as águas se for necessário. Eu não sei o tamanho da sua aflição, eu não sei o tamanho do seu sofrimento, eu não sei o tamanho da sua tribulação, eu não sei o tamanho da sua tempestade. Mas eu sei que o Espírito Santo conhece e quer adentrar no seu coração e mudar tudo isso, e mudar toda a sua história. Nós temos cadeiras espalhadas pelos cantos, né, minha irmã? Nós temos os servos que vão orar por vocês. Permita agora que o Espírito Santo ele adentre
em lugares que você ainda precisa permitir que o Espírito Santo entre. Eu costumo dizer que uma obra, o engenheiro, ele prefere começar a iniciar uma obra do chão, né? Quem é engenheiro aqui? Quem é da área de construção aqui? Tem alguém da área de construção? Ele prefere iniciar a obra do zero do que fazer remendos, né? Ou retoques, ou ampliar. Às vezes a gente quer limitar o Espírito Santo para ele fazer alguns retoques apenas, um puxadinho, né? Que o Espírito Santo ele faça a obra que ele precisa fazer na nossa vida agora. Se é para derrubar tudo, que derrube e reconstrua. Erga os teus braços ao céu e faça a seguinte oração: Pai, em nome de Jesus, derrame sobre mim o teu Espírito Santo, porque eu creio, se eu pedir com fé, o Senhor derramará sobre mim o teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Cantemos com os braços erguidos um grande clamor ao Espírito nesta noite. Eu coloco no meu coração que o Senhor está rompendo muitos grilhões nesta noite. Algumas raízes fincadas que não permitiam que você dasse passos em direção ao Senhor. O Espírito Santo está agora te conduzindo. Permita agora a ação do Espírito na sua vida. Na suavidade do Espírito. Permita o Espírito Santo te conduzir. Te conduzir. Te dar uma visão profética das coisas. Te dar entendimento. Discernimento. Sabedoria. Permita agora que a presença do Espírito Santo transforme a sua vida. Sinta a presença do Espírito Santo. Sinta a docilidade do Espírito Santo.